Ah, meus irmãos, como eu amo falar de Jesus, como eu amo entrar na presença do Senhor. E quando eu falo entrar na presença do Senhor, dá a impressão que eu estava em outro lugar. Não, mas entrar nessa atmosfera. Muitas das vezes, querido, nós nos desligamos. Talvez você, como eu, teve um dia de trabalho. Talvez você é uma dona de casa, teve um dia de trabalho. Talvez você é um jovem que estudou o dia todo, teve um dia todo de estudo. Mas como é bom, mesmo no dia a dia, você ter os seus momentos de relacionamentos com Deus, mas é um momento de você separar e você falar com Deus. Nós chamamos isso um tempo de intimidade, um tempo onde nós separamos para falar com Deus, desprovir, desligar ou pelo menos diminuir as frequências. Lembra das frequências de rádio, de internet? É muito comum na nossa era aumentar somente a frequência do céu. Agora é hora de você aumentar a frequência do céu. É você desligar o WhatsApp, esquecer as redes sociais, desligar a televisão. Já colocou os meninos para dormir, a esposa já está no seu canto, o trabalho já aconteceu, e agora é você e o Pai. Como é bom nós termos esse momento da mesa. A mesa, querido, nem sempre não é você estar na igreja no dia da ceia. Quantas pessoas, elas apenas desfrutam desse momento no dia da ceia do Senhor. É verdade, o dia da ceia é um momento ímpar, maravilhoso que nós temos para com o Senhor. Mas você já pensou você ter um momento de intimidade com Deus no nosso conceito religioso uma vez por mês? No primeiro domingo do mês? Seu último dia de intimidade com Deus foi no culto da virada. Agora somente dia 1º, no nosso próximo dia 1º, domingo que vem, nós teremos a ceia. Essa mesa ela é posta. Essa mesa está aqui, a mesma presença, é o mesmo momento que nós separamos com Deus. Talvez nós não temos os elementos da ceia, nós não temos aqui agora o compartilhamento de outros irmãos, mas agora nós estamos desfrutando do corpo e do sangue de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, aonde nós podemos separar como nós estamos orando, apresentar os nossos alvos de oração, não como uma lista de pedido, como eu falei com Deus hoje pela manhã nas minhas orações, quando Maria chega diante de Jesus e fala: Senhor, olha, acabou o vinho. Você leu comigo, né? Você leu comigo hoje João capítulo 2. Achei bonito, hoje o Davi mandou, mas Emanuel, o devocional. Você pode fazer o seu devocional, quiser me mandar, acho isso muito bonito. Faça o seu devocional, escreve. Normalmente quando eu escrevo é porque está saindo um sermão. Faça isso, escreva na sua agenda, faça isso, vai escrever naquilo que Deus ministrou no seu coração, porque é através do seu devocional, que Deus irá falar com você. Não seja dessas pessoas que saem correndo atrás de profetas, atrás de pessoas que buscam. Não faça isso. Você tem intimidade com Deus, Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração. E hoje, quando eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, olha, à noite nós estamos apresentando os nossos pedidos, os nossos alvos de oração, mas olha, o nosso maior ideal, o que mais nós queremos, ó Deus, é muito mais do que apresentar os nossos alvos, porque na verdade, esses alvos nós apresentamos, mas é o Senhor quem sabe. Tem coisa que nós colocamos aqui, porque a Bíblia diz que nós pedimos ao Senhor, mas a vontade do Senhor ela é muito melhor do que a nós nem sabemos pedir como convém. E eu sei que Deus tem coisas melhores, eu sei que você colocou coisas assim tão maravilhosas. Eu estava ministrando no meu coração, falando: Sérgio, filho, eu tenho coisas muito melhores para você. Você colocou coisas ali tão lindas, mas olha, eu tenho melhor, muito melhor. Porque mesmo nós que somos pais, nós que somos humanos, pais, nós damos boas dádivas para os nossos filhos, muito mais o Pai, muito mais eu, filho, muito mais eu quero fazer o melhor para você. Você que é pai, você que é mãe, você não dá o melhor para o seu filho?
Você não deseja, você não faz planos melhor para os seus filhos? A palavra de Deus fala que Deus faz muito melhor. Deus é o Pai perfeito. Deus é o nosso Pai perfeito. Por isso que quando Maria, ela chega diante dos servidores que ali estavam, olha, acabou o vinho, e ela fica ali tão apavorada. Eu me senti às vezes como Maria, irmãos. Eu me senti como Maria quando eu vejo os irmãos vindo até mim: pastor, com essa necessidade, pastor, estou com essa enfermidade, pastor, eu preciso de uma porta de emprego, pastor, eu preciso de um milagre na minha família, no meu casamento. Às vezes eu tenho o sentimento de Maria e eu vou até Jesus. E quantas vezes Jesus vira para mim: eu sei a minha hora, ainda não chegada a minha hora. Manda eles fazer, olha, aí eu vou e faço, olha, eu falo com eles: olha, faça tudo o que Jesus mandar. A minha orientação para você, querido, olha, por mais que muitos irmãos estão aqui com tantas necessidades, você como eu, olha, descanse no Pai. O vinho que nós lemos hoje no capítulo 2 havia acabado, era uma vergonha naquele contexto. Acabar o vinho naquele contexto era uma vergonha para aquelas famílias. Mas a Maria estava tão ansiosa, coisa de mulher. Mulher é assim, ela se preocupa com a casa, ela preocupa com a festa, elas querem as coisas tudo nos mínimos detalhes. Maria fez o papel dela, como eu, pastor, eu gosto também, quero atender todos os irmãos da igreja. Mas Jesus vira e fala: olha, acalma o coração, né? Acalma, ainda não é chegada a minha hora. De repente Jesus manda trazer as talhas e encher de água. E Jesus vai e faz um milagre. Aquelas águas se transformam em vinho. Aonde o vinho que foi servido na primeira vez era inferior do que o segundo. E todos ficam admirados, porque sempre é servido o melhor vinho para ter uma degustação melhor. E eles falam: mas por que servir o melhor vinho por último? Sabe, sempre Deus tem o melhor para você. Eu aprendo com esse texto que Deus sempre tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. 2025 passou, 2024 passou, 2023 passou. Talvez você está vivendo uma situação. Eu quero dizer para você que Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre Deus tem o melhor para nós. Basta eu e você descansar nele. Esse foi o meu devocional. É isso que eu aprendi tanto diante de Deus. Muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho lá no vinho, vamos fazer alguma coisa, vamos misturar água no vinho para render ali na festa. Não faça isso. Confie em Deus. Não dê jeitinhos. Sirva o que tem que servir e ore ao Pai. Sirva, ame o seu irmão, cuide da sua família, trabalhe nessa empresa, Deus vai te honrar aonde você estiver. Continue empreendendo. Pastor, está difícil, esse ano está difícil. Irmãos, eu creio que Deus vai te honrar, mas apresenta diante dele. É isso que nós aprendemos de uma forma assim tão poderosa no dia de hoje. Além da refeição, né? Tiramos uma refeição, ficamos mais sensíveis. Hoje parecia que Deus estava sentado do meu lado, eu estava ali trabalhando, parecia que Jesus estava do meu lado, né? Eu tenho um amigo que está de férias, parecia que Jesus estava sentado ao meu lado ali, conversando comigo. Conversando assim, como se fosse, porque nós ficamos mais... E olha, isso não é Demétrio meu. Eu acredito que acontece isso com você. Deus está falando isso com você. Quando eu vejo alguns irmãos falando: pastor, consagração, Deus está falando tanto ao meu coração. Pastor, irmãos, quando nós nos consagramos, ficamos mais sensíveis à voz de Deus, perdoamos mais, somos mais amáveis. Hoje eu tive uma reunião com uma reunião tão boa. Sabe, a gente se alinha mais.
as coisas vão fluindo, a gente vai percebendo as coisas fluindo. É verdade que o inimigo ele vai aparecer, mas olha, a presença do Espírito Santo nos dá discernimento contra as obras do inimigo. Não tenha medo, viva uma vida de consagração. O grande problema é que muitas das vezes nós esquecemos de viver uma vida de consagração. Eu não estou querendo dizer que você termina 40 dias, fica mais 40 dias, mais 40 dias, não. Mas vez ou outra você precisa viver uma vida de jejum. Tem uma vida de jejum. Eu estou aqui aguçando em você. Eu fiz isso ano passado, estou aguçando isso em você. Tenha momentos de jejum na sua vida para você ficar mais sensível à voz de Deus, para que você possa ter discernimento, para que você possa entender algumas coisas que estão acontecendo no seu casamento, no seu trabalho, situações ali que parece que são conflitos, que parece que não vão melhorar, situações no trabalho, parece que a empresa ela não vai para frente, situações financeiras, situações ali de relacionamentos. Irmão, ora. Quando nós oramos, irmãos, Deus ele traz discernimento para nós. Quando nós jejuamos, quando nós consagramos. E oração, irmãos, não é ter uma conversa histérica com Deus, onde nós gritamos, chorando. Não é isso. A oração é você, como o cantor disse aqui para nós, cantou para mim, para você, tem lugar na mesa. Aí o Senhor vem trazendo paz ao seu coração. Aí Ele vai trazendo perdão de culpa que você carrega no seu coração. Culpa que você sabe que você tem pecado, talvez contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra o seu filho, contra o seu pai. Lá na sua empresa você tem feito algo ali, talvez você está ali não trabalhando e precisa trabalhar, produzir um pouco mais para o seu patrão, para o seu encarregado. Deus vai confrontando o seu coração, aí vai tirando essa culpa do seu coração e você vai se tornando um discípulo mais parecido com Jesus. Nós precisamos ser um discípulo cada vez mais parecido com Jesus. Porque sabe o que é um discípulo mais parecido com Jesus? E aqui, irmãos, eu volto todo o meu olhar para Maria. Porque nós cristãos, muitas das vezes, até que hoje não, mas na minha época, quando eu me converti, na década de 90, início na década de 2000, início de 2000, nós tínhamos uma dificuldade de pregar sobre Maria. Eu me lembro que uma das lições, uma das irmãs da célula, parece que teve dificuldade, eu mandei uma lição da célula para exaltar as atitudes de Maria. Tinha um irmão que era mais antigo, ele teve dificuldade só porque era Maria. Qual o problema falar de Maria, irmãos? Maria era mãe de Jesus. Maria foi uma discípula ali assim tão... Olha o exemplo de Maria de obediência a Deus. Tanto no nascimento de Jesus, quando ela recebeu a mensagem do anjo, aqui nesse texto ela nos dá um exemplo. Sendo mãe de Jesus, Jesus dá uma ordem como filho de Deus e ela obedece. E uma das maiores características de um filho de Deus, de um discípulo maduro, é a obediência. E a Maria que se supera. E eu me lembro que uma das irmãs líderes da célula virou para mim e falou: pastor, o irmão arrumou uma confusão lá na célula. Nosso Deus, porque nós falamos de Maria. Mas por que não falar de Maria? Maria é uma bênção, é a nossa irmã. Essa com certeza nós vamos encontrar na glória. Essa você pode não. Essa, irmãos, não tenha dúvida. Uma mulher abençoada, essa mulher é uma discípula, um exemplo de mulher. Uma das mulheres assim com maior exemplo nas Escrituras, e o que nós aprendemos com ela hoje foi uma coisa assim maravilhosa, onde ela se submeteu a uma ordem. Eu e você precisamos ser assim também. Muitas das vezes nós temos dificuldades em uma ordem de Jesus. E foi maravilhoso que o nosso devocional de hoje, aprendendo com Jesus, com batismo, nós lemos. Eu falei que eu não ia ler, só ia mencionar algumas coisas dentro do capítulo que nós lemos. Eu creio que você leu todo o capítulo 2. Amanhã nós vamos estar lendo o capítulo
capítulo 3. Todo o capítulo 3. E assim, irmãos, são 21 capítulos. 21 dias nós vamos ler todo o capítulo do Evangelho de João. O Evangelho não é as cartas, tá? Não é cartas, né? São o Evangelho, tá? Nós temos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, depois o Evangelho de João. É o 4º evangelho do Novo Testamento. Então você vai estar lendo, são 21 capítulos. Logo depois nós vamos estar lendo o livro de Romanos. É um capítulo por dia. Nós vamos ler nesse período de consagração 2 livros da Bíblia, um dos livros assim mais tremendos. E no dia de consagração nós vamos mergulhar no livro de Efésios. Gente, o fogo vai pegar, vai ser uma coisa maravilhosa.